Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais um vídeo, para mais uma aula, para mais uma lei especial. Agora falando sobre o Estatuto do Desarmamento. Bom, a grande questão aqui, meus caros, é trabalhar os aspectos criminais, a questão dos crimes envolvendo o Estatuto, não o Estatuto como um todo. O que vai ser exigido na prova de vocês é exatamente os tipos penais. Então é isso que nós vamos ter que saber bem, ok? Bom, o fato é que no Brasil nunca se lidou muito bem com a questão das armas, nunca se colocou a questão do armamento e do desarmamento no seu devido lugar. Antes de 1997, por exemplo, o porte de armas não era crime. O porte ilegal de armas não era crime. O porte ilegal era apenas uma contravenção, ou seja, característica bem ínfima. Em 97 surgiu a Lei 9397 e ela colocou o porte ilegal de arma ao status de crime. Só que com uma pena bem pequena e diferente da que nós temos hoje, certo? Sem falar que acessório e munição não estavam dentro da referida lei. Hoje, ou a partir de 2003, nós tivemos então o surgimento do Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto então trouxe uma pena mais significativa para o crime de porte ilegal de armas, seja de uso permitido, seja de uso restrito. Os acessórios e as munições também estão contemplados nos tipos penais. Nós temos também agora, como grande inovação, o tipo penal de comércio ilegal de arma de fogo, coisa que antes também não era. Então, são atributos específicos dessa lei. Antes de mais nada, eu convido vocês a pegarem aí no vademecum de vocês, aí na legislação de vocês, ou eventualmente vocês podem também acompanhar comigo por aqui, porque seguidamente eu vou pegar na tela a lei também, pelo menos os crimes, ou algum artigo que eu entenda ser bastante importante. Meus caros, o fato é o seguinte: vocês estão diante aqui no quadro do primeiro tipo penal previsto dentro do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Quando vocês forem buscar esse artigo, vocês vão encontrar ele no artigo 12. O artigo 12 traz esse tipo penal. Bom, o fato, amigos, é o seguinte, O que caracteriza esse crime que muita gente erra? Primeiro, a gente tem que entender que aqui está falando de uma arma de fogo de uso permitido, não é isso? É o que está se dizendo ali, arma de fogo de uso permitido. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma diferenciação. Eu vou botar aqui, arma de fogo. Nós vamos ter basicamente duas, que é o que nos interessa. A gente não precisa sair aqui da aula PhD em arma de fogo, só o suficiente para a prova. Arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito, certo? Como é que nós vamos fazer a diferenciação? Vamos começar com a diferenciação básica. Arma de fogo de uso restrito é aquela de uso exclusivo das Forças Armadas. A tua prova não vai perguntar se tal arma é de uso exclusivo ou restrito. Vai querer que tu saiba o conceito, ok? Essa tem que ser, amigos,
registrada na Polícia do Exército e está vinculada ao Ministério da Defesa. Por sua vez, a arma de fogo de uso permitido é residual. É aquela que não é de uso exclusivo das Forças Armadas. Aí, meus amigos, nós temos o registro dela na Polícia Federal, certo? Aqui está. E a sua vinculação, claro, ao Ministério da Justiça. Então, feita essa tabela, do jeito que eu coloquei aqui, a gente já sabe que nós estamos falando, no artigo 12, de um crime em que a arma de fogo é de uso permitido. E para se obter a arma de fogo, para se ter esse direito, é assim? Basta chegar num lugar e dizer quero comprar a arma? Não. Tem um artigo dentro da Lei 10.826, que é o artigo 4º, que fala de regras importantes do registro. E eu gostaria que vocês olhassem esse artigo comigo. Por quê? Porque ele acumula requisitos. E esses requisitos que estão no artigo 4º, meus caros, eles são cumulativos. Então diz lá, ó, para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá. Então nós temos aqui uma lista de obrigatoriedades. A primeira não está nos incisos, e isso já andou caindo em prova e muita gente errou. Não são 3 requisitos, ao todo são 4. Porque nós temos aqui outro, ó, declarar necessidade. Tem que demonstrar por que tu precisa ter aquela arma. Vejam vocês, é indispensável que se faça isso. E aí sim, no momento que tu declara a necessidade, vem os requisitos secundários. O primeiro, comprovação de idoneidade. E aí vem a pergunta, como se comprova a idoneidade? O próprio inciso 1 explica. A apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, a Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, ou seja, todas aquelas que poderiam ter algum registro criminal, certo? Ah, por que não tem aqui Justiça do Trabalho? Porque Justiça do Trabalho não aprecia questões criminais. E não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, certo? Que poderão ser fornecidos por meios eletrônicos. Bastou? Não. Então não é fácil adquirir arma. Já tem 2 requisitos. Demonstrar efetividade e mostrar aqui idoneidade. 2. Documento comprobatório de ocupação lícita. Vagabundo não tem direito a adquirir arma. Tem que ter uma ocupação, certo? Ilícita. Se é um bicheiro, tu não vai conseguir. E residência certa. Um local que tu fixa a moradia. Fechou? Não. Certo? O Sinarme ainda não tem tudo o que precisa para te dar essa arma de uso permitido. É preciso mostrar capacidade técnica, certo? E essa comprovação de capacidade técnica de regra é através de um curso de tiro, por exemplo, e aptidão psicológica para manuseio de arma de fogo. O regulamento dessa lei mostra como isso tudo é feito. No momento que isso tudo aqui for preenchido, aqui vem o segredo da coisa. Preencheu tudo que está aqui, isso não te dá o direito de andar por aí com uma arma. Isso tudo te dá o direito de ter um registro, ou seja, de ter uma arma em seu nome e essa arma estar na sua casa
ou no seu local de trabalho. Então tu preencheu esses requisitos para isso, não para dar banda por aí, olhar, sente o cano, não. É apenas para ter a arma, ora na sua residência ou no seu local de trabalho. Então, em que reside, meus caros, o crime do artigo 12, que é para onde nós vamos agora? Em que reside esse tipo penal? Esse crime do artigo 12 é exatamente tu possuir a arma, certo? Ou manter ela sobre sua guarda, sem ter preenchido aqueles requisitos do artigo 4º. Não é estar andando com a arma por aí. Aí nós vamos ter o crime de porte ilegal de arma. É o crime de a polícia entrar na tua casa, perceber que tu tem uma arma de fogo ali, te pedir o registro e ficar constatado que tu não possui esse registro. Que tu não tem esse registro. Certo? Ou está em total desacordo com as regras que deveriam ter. Logo que entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, a gente teve uma chamada abolitio criminis temporária. Todo mundo que não poderia registrar suas armas teve 120 dias, depois mais 120, depois mais 120, para entregar as suas armas e, em alguns casos, até obter indenização. Certo? Tanto que dentro desse prazo, se a polícia encontrasse uma arma dessas, não era crime, porque se pressupunha que essas pessoas ainda iriam entregar as armas. Tá? Mas passado todo esse prazo e a polícia surpreende uma arma dentro de uma casa ou de um local de trabalho sem o registro, nós temos o crime do artigo 12. Ó. O que é importante vocês saberem desse crime? Possuir ou manter sob sua guarda. Crime comum, que qualquer pessoa pode praticar. Crime permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto eu tenho a arma na minha casa ou no meu local de trabalho, o crime está se consumando. Então é um crime que pode estar se consumando por anos. E o flagrante pode se dar a qualquer momento. Arma de fogo. Acessório. Então, só o acessório sem a arma pode caracterizar o crime? Pode. Ou munição. Então, só a munição sem caracterizar o crime pode? Pode. Também pode ser. Uso permitido. Cuidado, porque se for uso restrito, nós teremos outro crime. Em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Lembrem das regrinhas do artigo 4º, por exemplo. No interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, se tu é o responsável legal. Certo? Isso é o crime do 12. Não é estar andando por aí com arma, adquirindo arma, vendendo arma. É ter a arma em casa. Ou no local de trabalho quando tu é o responsável, certo? Sem o registro. Se tu tem a arma no teu local de trabalho, mas tu não é o responsável por aquele local, teu crime é outro. Cuidem isso. A pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Infração de médio potencial ofensivo. Não admite os benefícios do GCRIM, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos, mas admite suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não ultrapassa 1. Certo? Muito bem. Vencido esse crime, vencido o crime 1, eu quero que vocês tenham muita atenção para outro crime previsto também na Lei 10.826 de 2003, no Estatuto do Desarmamento, que é o crime de omissão de cautela.
Por quê? Bom, primeiro, porque nós encontramos esse tipo penal lá no Estatuto, claro, no artigo 13. E nós temos duas espécies de omissão de cautela. Nós temos a chamada omissão de cautela própria e nós temos a omissão de cautela imprópria. Omissão de cautela própria, omissão de cautela imprópria. Certo? A omissão de cautela própria é a que está no caput. No caput do 13. A omissão de cautela imprópria, ela está, meus amigos, no parágrafo único. Aqui está, parágrafo único. Outra característica, a omissão de cautela própria, ela é um crime culposo. Ou seja, quem comete não tem intenção, certo? Não tem intenção de cometer. A omissão de cautela própria é um crime doloso, certo? Doloso. Cuidem esse ponto. Outro ponto, pessoal. Outro ponto. A omissão de cautela própria é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer. A omissão de cautela imprópria é um crime próprio. Ou seja, demanda uma qualidade especial do sujeito ativo. E se tu tem o parágrafo único do artigo 13, tu vai ver que diz lá que quem comete esse crime é o proprietário ou diretor de que empresa de segurança, transporte ou valores. Aqui está. Certo? Cuidado em relação a isso. Fizemos uma estruturazinha aqui, ficou bacana. Vamos lá agora. Vamos para o 13, vamos entender. Aqui está o 13, omissão de cautela. O caput, que é o crime culposo, ele diz lá, deixar de observar as cautelas necessárias. Isso aqui é um exemplo clássico de negligência, certo? Para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. É claro, né, pessoal, que como bom crime culposo, ele é um crime material. Então, eu deixo uma arma em cima da mesa e um menor de 18 anos vê a arma. Se ele passar pela arma, olhar e não fizer nada, eu não cometi crime nenhum. Se ele passar e pegar a arma ou manuseá-la, já ocorreu o crime do artigo 13. Para mim, pela imprudência, pela negligência que eu pratiquei. Perceberam? Cuidem esse ponto. Se ele pega a arma e dá um tiro contra si e se mata, por exemplo, o tiro é letal, o meu crime é de homicídio culposo, porque é um crime mais grave. Certo? Cuidem esse ponto. Outra, a vítima é bem específica. Tem que ser um menor de 18 anos ou uma pessoa portadora de deficiência mental. Qualquer outra pessoa não entra aqui. Ah, uma pessoa muito idosa.
Não importa, se não tem nada disso, não é crime. Um silvícola, um índio, mesma coisa. Cuidem esse ponto, então, do jeito que está. A pena é de detenção de 1 a 2 anos e multa. Infração de menor potencial ofensivo. Admite todos os benefícios da Lei 9.099 como um bom crime culposo que é. Certo? Por sua vez, nós temos a omissão de cautela imprópria. E por que é crime próprio? Porque só quem comete é o proprietário ou o diretor de empresa. E que eles não registram a ocorrência e não comunicam à Polícia Federal quando ocorre furto, roubo ou outra forma de extravio de arma de fogo. Certo? Existe uma lei que diz, ocorreu furto, roubo, extravio, essas pessoas são responsáveis por comunicar à Polícia Federal, até mesmo para o controle de estatísticas e até mesmo para que se tente recuperar. Enfim, né? Os motivos são óbvios. Se não comunica, é crime. Tem um tempo? Tem. Nas primeiras 24 horas. Só que cuidem. Esse depois de ocorrido o fato aqui está mal colocado. Na verdade, são nas primeiras 24 horas depois de saber que o fato ocorreu. Porque talvez essas pessoas só vão tomar ciência 2 dias depois. Não tinha como comunicar antes porque não sabiam. Esse crime, essa conduta aqui é dolosa. Certinho? Vencida a omissão de cautela. Próximo crime que nós temos. Esse é o clássico, não é verdade? Esse que vem agora é clássico e tradicional. É o porte ilegal de arma de fogo. Então lembrem que tem crime culposo no Estatuto do Desarmamento. É o crime de omissão de cautela própria. Porte ilegal de arma de uso permitido. É claro que essa arma que eu botei aqui, embora tenha suprimido, é arma de fogo, né? Que deflagra projétil. Aqui está. O que é importante saber sobre esse crime? Vamos nele. Vamos para o 14. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Primeira coisa, tanto que eu já falei isso para vocês que eu acho que ninguém mais esquece. Estamos falando de um tipo penal misto alternativo. Certo? Porque tem vários verbos. Se no mesmo contexto fático o sujeito praticar mais de um, o crime é um só. Certo? Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Só arma de fogo? Não, pode ser o acessório, pode ser a munição, mas lembrando, tem que ser de uso permitido. Se for de uso restrito, nós vamos ter outro crime. Sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O crime aqui é de elevado potencial ofensivo, certo? Né? Porque a pena mínima ultrapassa 1 ano e a máxima ultrapassa 2. Não cabe benefício algum. Então, se o sujeito adquirir a arma, transportar ela, ter em depósito ela, entregar para alguém, cometeu 4 verbos, o crime é um só. É só esse aqui. É só o porte ilegal de arma. É claro, quanto mais verbos o sujeito praticar, mais a sua pena vai chegando próximo do máximo.
É importante lembrar isso, mas a sua pena vai chegando próxima do máximo. Outro cuidado que vocês têm que ter com o crime de porte ilegal de arma. Aqui, agora sim, ter a arma no local de trabalho que não é o seu, certo? Que tu não é o responsável, caracteriza esse crime. Por exemplo, até porque tu tá mantendo sob guarda, ou até mesmo ocultando. Se tu só tiver o acessório, a munição também. Algumas questões importantes. Se for uma arma desmuniciada, caracteriza o crime do artigo 14? Sim, caracteriza. Por quê? Porque se só acessório e munição já caracterizam o crime, a arma desmuniciada também. Se for uma arma de brinquedo, por motivos óbvios, não caracteriza o crime. Se for uma arma quebrada, que não tem potencialidade lesiva, não caracteriza o crime. Se for uma arma obsoleta, ou seja, que já não tem mais capacidade de gerar nenhuma consequência, não caracteriza o crime também, certo? Se tu tiver 2, 3 ou 4 armas junto, o crime é de um porte ilegal de arma de fogo. Agora, claro que a pena vai chegando cada vez mais próxima. E por fim, esse parágrafo único está revogado. O Supremo entendeu como inconstitucional. Então, quando diz aqui que o crime previsto nesse artigo é inafiançável, é balela. O crime é afiançável, vocês podem riscar. Certo? Só é inafiançável os hediondos, o racismo, ação de grupos armados, terrorismo, tortura e tráfico. Então está fora aqui, certo? Eliminamos essa característica, matamos o artigo 14. Próximo crime. Disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Crime interessante, pessoal, com suas características, com suas peculiaridades. Eu desconfio que esse bloco vai ser o recordista de tempo. Mas que seja, é importante analisar infração por infração. O artigo 15 fala em disparar arma de fogo, ou seja, fazer com que a arma de fogo deflagre projétil, ou acionar munição em lugar habitado. Tem que ser em lugar habitado ou em suas adjacências. Então, disparar em uma floresta não caracteriza o crime de disparo de arma de fogo, porque disparar na floresta é disparar em local que não é habitado. Ah, é habitado por animais. Habitação se refere a pessoas, ok? Cuidem isso. Em via pública, na rua, ou em direção a ela. Eu posso estar, então, dentro do pátio da minha casa e disparar para a rua. Nesse caso, é crime de disparo de arma de fogo. Mas se eu estiver nos fundos da minha casa, em local desabitado, e praticar tiro ao alvo numa latinha, não é crime nenhum. Porque eu não estou no local habitado, não é suas adjacências, não é via pública e nem estou direcionando a via pública. E aqui, claro, né? Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se eu apontar a arma para uma pessoa e matá-la, eu não vou responder por homicídio mais disparo de arma de fogo. Eu vou responder somente por homicídio. O disparo de arma de fogo vai ficar absorvido. Certo? Então, por exemplo, eu dou um tiro, mato uma pessoa e depois dou um tiro para comemorar. Aí são dois crimes. O homicídio e o disparo de arma de fogo. Tiro para cima caracteriza o crime de disparo de arma de fogo? Sem dúvida nenhuma. Caracteriza. Até porque tudo que sobe desce. Ok? Cuidado com esse parágrafo único.
Mesma coisa do artigo 14. O STF entendeu inconstitucional. Então, o crime de disparo de arma de fogo é afiançável, porque ele não é racismo, não é ação de grupos armados, ele não é hediondo, ele não é tortura, ele não é tráfico e não é terrorismo. Tá fora também. Certo? Agora a gente começa a entrar numas infrações um pouco mais graves. Certo? Em que as penas, inclusive, são maiores. O disparo de arma de fogo, vocês viram ali, é uma infração de elevado potencial ofensivo. Pena mínima ultrapassa 1 ano. Posse ou porte ilegal de arma de fogo, só que agora, finalmente, de quê, meus amigos? De uso restrito. Artigo 16. Vejam que agora não importa, não interessa se a arma é de uso permitido ou se ela é de uso restrito. Aliás, desculpem, não importa se agora é posse ou porte. Se é de uso restrito, vai entrar no 16. O uso restrito vai te dar sempre a infração mais grave. Então, se eu tenho uma arma de uso permitido e estou usando um acessório de uso restrito, o meu crime é do 16. Se eu tenho uma arma de uso permitido, mas uso munição de uso restrito, o meu crime é do 16. Vamos ver o que o 16 nos informa. Vamos ver o que ele nos diz. Possuir deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório, munição de uso proibido ou restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Cuidem, esse crime, ele é um crime que pode ser instantâneo, no momento que tu adquire e consumou, mas ele também pode ser permanente, como, por exemplo, ter em depósito. Enquanto tem em depósito, o crime está se consumando. O mais importante do 16, meus amigos, são duas coisas. Duas coisas vocês têm que cuidar, certo? A primeira é que agora vocês têm que entender que esse crime aqui é hediondo. Então ele é inafiançável. Mesmo que a lei não diga, a lei dos crimes hediondos diz. Então é uma informação boa que tu tem que cuidar para a tua prova. E segundo, é esse parágrafo único, que ele é importantíssimo a título de prova. Nas mesmas penas, ou seja, 3 a 6 anos e multa, crime de elevado potencial ofensivo. Nas mesmas penas incorre quem? Suprimir, ou seja, retira, altera, muda, marca numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. A arma até é um calibre 38, de uso permitido, mas o sujeito raspou a numeração. Feito, cai no 16. Ele precisa estar com a arma? Não. Ele responde por esse crime só não por estar cometendo esses verbos aqui, ó. Ele responde por esse crime por ter raspado a numeração. Vamos supor que chega, alguém é pego com essa arma
E durante a instrução, prova-se que quem raspou a arma fui eu, que estou lá em férias em algum lugar. Eu respondo junto com aquele sujeito pelo crime do artigo 16. Respondo do mesmo jeito, da mesma forma. Certo? Cuidado com isso. 2. Modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir erro à autoridade policial, perito ou juiz. Às vezes se raspa ali o cano dentro dele, né, para que a munição possa ser diferente. Pouco importa. Vamos supor que o sujeito use uma arma de uso permitido e coloque ali uma outra munição que não é dessa arma, que também é de uso permitido. Pronto. Mesmo que sejam os dois, essa alteração faz entrar no 16. Faz automaticamente entrar aqui. Ok? Cuidado com isso. 3. Possuir, aí é permanente. Detiver é permanente. Fabricar é instantâneo. Empregar é instantâneo. Artefato explosivo é incendiário, como, por exemplo, granadas e dinamites. Não é estalinho plique-plaque. Sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. 4. Portar, permanente. Possuir, permanente. Adquirir, instantâneo. Transportar, permanente. Fornecer, instantâneo. Arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Qual é a diferença do 4 para o 1? É que no 1, tu não está portando, possuindo, adquirindo. Tu raspou. No 4, tu não raspou, mas tu está utilizando essa arma. Certo? É o que muitas vezes acontece na prática. O sujeito é pego em flagrante com uma arma calibre 38 com numeração raspada. Não foi ele quem raspou, mas está com essa arma com a numeração raspada, entra no 16. Entra pelo inciso 4. Certo? Vender, entregar, fornecer gratuitamente arma de fogo, acessório, munição ou explosivo. Pouco importa se é de uso permitido ou restrito a criança ou adolescente, entra aqui também. Produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo, entra aqui também. Tem que saber esse rol taxativo de cor. Ok? Maravilha. Próximo crime. Comércio ilegal de arma de fogo. Comércio ilegal de arma de fogo. Pessoal, esse tipo penal, ele é bem importante, ele é bem peculiar. Eu já vou direto para ele aqui no 17. Por quê? Em primeiro lugar, porque se tu for olhar, certo? Não importa se a arma de fogo é de uso permitido ou restrito. Esse não importa. O que importa é outra coisa. O que importa é isso aqui que eu vou destacar, ó. No exercício de atividade comercial ou industrial. E percebam, depois vem, ó, arma de fogo, acessório ou munição. Então vamos supor que vem uma questão que diga que um sujeito adquiriu arma de fogo. Adquirir arma de fogo pode ser o crime do artigo 14, lá tem adquirir, pode ser o crime do 16, o 16 tem adquirir, e pode ser o crime do 17, o 17 tem adquirir. A primeira coisa que a gente tem que ver é exatamente o 17.
se for no exercício de atividade de comércio ou indústria, certo? Ou seja, se a pessoa tem como critério de atividade esse tipo de ramo. Se tem, está resolvido, é o 17. E não é só o adquirir, é adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, tem depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, certo? Arma de fogo, acessório ou munição. A pena é 4 a 8 anos e multa. Legal. E se não for no exercício de atividade comercial ou industrial? Aí pode ser o 14 ou o 16. Se a arma for de uso permitido, é o 14. Se a arma for de uso restrito, é o 16. Certo? Próximo crime, aliás, é o último crime, é o crime número 7. Tráfico internacional de arma de fogo. Artigo 18. Vamos para a lei e da lei agora a gente não sai mais. Aqui diz: importar, trazer para dentro, exportar, levar para fora, facilitar a entrada, ou seja, dar mole, permitir que alguém importe, ou a saída do território nacional a qualquer título, de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização de autoridade competente. Olha a gravidade da pena, 4 a 8 anos. Importa se é de uso permitido ou restrito? Não. Isso é característica tanto do 17 quanto do 18. Tanto o 17 quanto o 18, pessoal, se a arma é de uso permitido ou de uso restrito, o crime vai existir. O que caracteriza a infração é outros elementos. Agora, é claro, é evidente que se a arma é de uso restrito, o crime é mais grave. Por isso que o 19 é bem claro ao dizer o quê? Que nos crimes previstos nos artigos 14, nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, a pena é aumentada de metade se a arma de fogo, acessório ou munição for de uso proibido ou restrito. Se não for, é a pena normal. Se for, aumenta-se de metade nesses dois crimes. Comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, que não deixa de ser um contrabando, né? Mas qual é a diferença? A diferença é que quando for armas, é tráfico internacional de armas. Quando for drogas, é tráfico internacional de drogas. E quando não for nem arma, nem drogas, é contrabando, lá do Código Penal. Certinho? E por fim, pessoal, risquem, por favor, o artigo 21. Eliminem o 21, que está dizendo que os crimes aqui não admitem liberdade provisória. O STF já declarou isso inconstitucional. Por quê? Porque hoje todo crime admite liberdade provisória, a não ser que exista algo que exija a chamada prisão preventiva. Caso contrário, o sujeito responderá em liberdade. Certinho? E assim, amigos, a gente fecha o Estatuto do Desarmamento. Independente de quem é a favor ou contra o Estatuto, ele cai em prova, vocês têm que conhecer bem. Fica o meu muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.